Fala galera, eu sou Bruno Papalardo E eu sou a Camila Papalardo. e a gente está estreando Pode Largar o Plantão, o nosso podcast voltado para o empreendedorismo na área da saúde. E aqui a gente quer que vocês entendam que não precisa só ficar vivendo de plantão. Se você tem vontade de empreender na sua área, seja ela enfermagem, nutrição, fisioterapia, enfim, seja qual for a área da saúde, que é possível sim. A gente vai trazer aqui histórias inspiradoras, não só a história do Bruno, mas de outros convidados que virão aqui no nosso podcast, para inspirar você e ampliar essa sua visão do empreendedorismo na saúde. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o comentário no final do vídeo. Isso. Ajuda a gente que está tentando empreender na saúde também. E então vamos lá. Vamos lá. O primeiro convidado do nosso podcast é o próprio Bruno, né? Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Bruno, conta pra gente como que foi a sua trajetória na enfermagem? Como é que você chegou até aqui? Então, a minha trajetória na enfermagem começou quando eu ainda estava no colégio, né, no ensino fundamental. E aí eu troquei de colégio para um colégio que tinha o ensino médio técnico, né? Então, da oitava série para o ensino médio, eu tinha que fazer uma escolha. E aí já começou a vida já das escolhas. Eu tinha que escolher entre técnico de enfermagem, mecatrônica, informática e tinha formação geral. Então, como eu tenho a referência do meu tio-avô, que é médico, né? E a minha avó sempre conta essa história, né? Que ele começou desde criança, ele sempre quis ser médico, então era uma história que me inspirava. Então eu pensei, eu vou tentar fazer medicina, né? Então o que hoje, dentro da minha realidade ali, quando eu era adolescente, o que se aproxima disso? Então eu pensei, vou fazer o técnico de enfermagem e aí a gente vê qual vai ser, né? É difícil tomar uma decisão com 15 anos, né? Então fiz o técnico de enfermagem e aí eu comecei a fazer um pré-vestibular voltado para a área do bombeiro, né? Eu queria ser bombeiro e tinha acabado de me formar técnico e fiquei naquela, o que fazer, né? Já estava começando a ficar perdido, né, com meus 18 anos. Aí eu não estava levando o curso muito a sério, falei, agora acho que eu preciso procurar um emprego, eu tenho um título de técnico, então eu vou tentar trabalhar com isso. E aí consegui meu primeiro emprego como técnico de enfermagem. Foi em qual setor? E aí, na verdade, eu não era em nenhum hospital. Eu comecei a trabalhar num projeto de ginástica de terceira idade. Então, foi o primeiro emprego Aferindo pressão. aferindo pressão das senhorinhas lá que adoravam fazer atividade física. Então, foi o meu primeiro contato, assim, com equipe multi, né? Porque era o educador físico e eu enquanto técnico de enfermagem. E era 2 vezes na semana. E aí eu comecei a trabalhar, ainda fazia o curso, mas aí empurrando com a barriga, até que eu consegui a primeira oportunidade num hospital. Aí eu comecei a trabalhar como técnico de enfermagem na área de radiologia, especificamente na área de tomografia. E foi meu primeiro emprego, assim, bem, né, de carteira assinada, tudo bonitinho. Eu lembro lá que, né, o salário na carteira era bem baixinho, né? E aí eu comecei do começo. Aí fiquei ali um ano como folguista, mais ou menos, onde essa empresa que eu trabalhei, ela abrangia 4 principais hospitais públicos do Rio de Janeiro. Então, como eu era folguista, eu tinha que estar sempre, cada dia em um lugar, basicamente, né? Então era meio difícil. Mas como eu estava lá cheio Novo de ainda, vida, né? Cheio de cheio de energia. energia, não sabia o que era passar perrengue, falei, vamos embora, vamos passar esse perrengue aí. E assim eu fiz. E aí, no começo, encontrei muita dificuldade, evidentemente, né? Porque o trabalho é um ambiente complexo, né? Que envolve muitas pessoas. E aí eu comecei a conhecer a dinâmica do serviço e era tudo novo para mim. Então, se na graduação que a gente fica 5 anos ali estudando a beça, a gente sai com a sensação de tá faltando, imagine um técnico de enfermagem junto com um colégio, com 15 anos. Então eu saí com aquela, tipo, o que que eu vou fazer? E aí, na dinâmica do serviço, eu fui vendo que eu tava tendo muita dificuldade. Então ali eu já comecei a pensar em desistir. Eu falei, não vou conseguir isso pra mim não, sabe? Aí começava aí, achava difícil, tinha que puncionar a veia, né? Achar acesso venoso era muito difícil. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? E aí teve um dia é, que eu tava, né, dando o meu melhor.
E aí não estava sendo o suficiente. E aí um colega foi e falou assim para mim. Eu ainda estava meio que em processo de treinamento, né? Então o colega falou assim para mim, olha, faz o seguinte, fica lá fora organizando as macas lá, né, da fila do exame, e a outra colega fica aqui dentro me ajudando, funcionando, fazendo contraste venoso, né, toda essa parte que o técnico de enfermagem fazia dentro da tomografia. E aí aquilo ali já começou a me incomodar, né? Eu falei, pô, eu não estudei para isso, né? Eu não tô aqui pra ficar organizando maca. Então aquilo ali acendeu uma luzinha. Eu acho que foi. Eu, a- Depois, né, de tantos anos, Aquilo te incomodou, né? aquilo ali eu percebi que ao longo da minha carreira, essas coisas foram me incomodando. E de uma forma produtiva, né? Então eu comecei a me intrigar e eu botei ali, eu falei, cara, eu vou ser um dos melhores nisso agora. E aí eu levava a bula do contraste para casa, eu ficava lendo para entender que era a osmolaridade de cada um, por que que um tinha um número 240, o outro era 320, por que que o outro não tinha nenhum número, um era iônico, o outro era não iônico. Então eu queria saber o que eu estava fazendo, né, para eu poder dominar. E aí nesse processo eu fui conhecendo pessoas que foram sendo chaves, né, na nossa carreira, né, que vão fazendo a gente entender e falar assim, caramba, pô, esse cara teve esse cuidado de sentar comigo, me explicar, né? O Márcio foi um cara muito legal que eu conheci, ele era muito dinâmico e eu lembro que é muito curioso lembrar isso agora, né? Porque eu lembro que quanto ele me inspirava e eu não fazia ideia. Porque ele era um cara muito desenrolado, ele era muito versátil, ele sabia mexer no tomógrafo, ele sabia, pegava acesso rápido, ele tinha uma boa relação, a relação interpessoal dele era fantástica com o faxineiro, com todo mundo. Então aquele cara, ele brilhava. Eu olhava pro Márcio e falava, cara, o Márcio é fantástico. E eu queria ser como ele. E aí aí eu fui conhecendo outras pessoas também com essa característica, né? Óbvio que não igual, acho que igual a ele não teve. Uhum. Ele realmente foi especial. Mas depois eu fui conhecendo outras pessoas que eu fui pegando um pouquinho de cada um, né? E fazendo o meu jeitinho. E aí depois eu fui ali sabe, ficando mais confiante, eu fui pegando mais a mão, fui entendendo mais o fluxo. E aí depois eu consegui Fluiu. chegar aonde eu queria, né? E foram quantos anos trabalhando como técnico de enfermagem? Foram aproximadamente, foi de 2009 a 2015. 6 anos, mais ou menos, né? De 6 a 7 anos, mais ou menos. E você fez a faculdade durante? Durante. Então, no primeiro ano que eu comecei, eu ainda era folguista. Eu lembro que eu comecei no fim do ano, e aí, no ano seguinte, eu já estava pensando em fazer a graduação de enfermagem, né? Então, o projeto aí, medicina, foi ficando de lado, porque eu estava me envolvendo cada vez mais, me aprofundando. E aí, eu comecei a fazer a graduação, enquanto eu fazia o técnico, aí fui fazendo. E aquela batida, né? Plantão noturno, 12 por 36, de manhã era a faculdade, e assim ia. E você que pagava essa Eu faculdade? pagava faculdade, claro que meus pais davam suporte no dia a dia, né, no que precisava, porque o salário de técnico para pagar a faculdade ficava quase 0 a 0. Então, eu fui pagando minha faculdade, fui dando um jeitinho, e aí sempre buscando, e aí eu fui começando a perceber que eu podia ter dois empregos, né? Falei, pô, que legal, posso ter dois salários, pô, que máximo, né? Posso Eu, não ter vida, muito bom. aí eu falei, então eu vou trabalhar todo dia. Então vou lá, trabalhava tudo. Aí comecei a trabalhar em dois, como técnico de enfermagem. E aí, perto de eu me formar, eu comecei a me incomodar. Porque para eu ser promovido enfermeiro, eu tinha que ter uma vivência além da tomografia, né? Então eu ficava só na área de imagem, então eu ficava limitado, né? Porque eu não via, assim, de fato, tudo que um enfermeiro veria. Você ficava mais na parte técnica mesmo. Eu ficava só na parte técnica e uma parte muito específica. Então, o que eu podia fazer? Depois de me graduar, assumir a supervisão do setor de imagem. Mas eu não queria só isso. E aí, o que eu fiz? Eu pedi para a coordenadora. Primeiro, eu fui lá perguntar para ela. Falei, olha, eu vou me formar. O que eu preciso fazer para ser promovido? Falou, você precisa ter experiência em outros setores. Eu falei, então eu tô aqui para isso. Me bota em outro setor, qualquer um. Falei, eu quero emergência. Ela falou, então tá bom.
tinha uma menina da emergência que já estava cansada de ficar na emergência, a E aí trocou Luciana. com você. Falei, Luciana, troca comigo. Ela trocou numa boa, ficou lá na tomografia. A tomografia ficou triste, porque a gente criou um vínculo, né, durante todos esses anos. E aí eu comecei a ficar na emergência, aí eu comecei a vibrar com aquilo, né? Eu comecei a conhecer uma outra enfermagem que eu não conhecia. Então eu comecei a trabalhar intenso, né? E hospital público, então é complexo, é muito complexo. A gente vê muita coisa, e às vezes falta insumo, né? Então você aprende a trabalhar em equipe de uma maneira diferente. Então foi uma escola assim incrível para mim. E aí, depois dessa batida, eu consegui ser promovido lá. E aí consegui o meu primeiro emprego de enfermeiro, que não foi lá, né? Meu primeiro emprego de enfermeiro foi lá em Belfor Roxo. Foi num hospital público também lá. Então, o salário era muito abaixo do piso. É o primeiro emprego, a gente não tá muito interessado no salário, né? A gente só quer uma A gente oportunidade. só quer ir. Eu entendo. E aí, eu sou muito grato, porque aquela oportunidade me abriu outras portas, me abriram outras portas, né? Inclusive no próprio hospital que eu trabalhava, que eu era técnico. Então eu consegui, nesse de Belfor Roxo, consegui num outro hospital em Santa Teresa, que era particular, e aí eu tive que pedir demissão do hospital que eu trabalhava há tantos anos já. E aí eu cheguei pra gerente e falei pra ela, falei, olha, eu consegui outras oportunidades, eu não consegui a promoção aqui, então eu vou ter que pedir a demissão. Fiz a carta de demissão, entreguei. E aí um dos coordenadores e mais a secretária lá da gerente falou, não, pô, não faz isso e tal. Eu falei, não tenho que fazer. Aí eles pediram pra gerente pra eu fazer a prova de promoção. Aí eu fiz a prova, tirei 10, Ah, que aí fui legal. promovido. Aí quando eu fui promovido, eu larguei o outro lá de Santa Teresa, fiquei só lá e continuei em Belfor Roxo. Aí fiquei com 2 empregos já de enfermeiro ali, já de 0 a 2, Foi de de 2 0 a empregos 3, de né? Não, técnico a fui 2 de empregos de a enfermeiro. 3, né? Aí tive que pedir É, demissão de um. Aí fiquei administrando 2 e tal, e aí tava amando, né? Tava amando essa rotina nova, né? Um salário que deu um plus, dobra, né? Basicamente o salário do técnico pro enfermeiro. Falei, pô, é isso que eu quero da minha vida. Não, eu quero emergência, eu quero cardiologia, eu quero coisa punk, quero coisa mesmo pesada. severa, né? Aí chegou um determinado momento, mas passaram uns 3 anos ali na Dor na emergência. lombar, fascite plantar. Eu comecei a ficar muito desgostoso, porque são problemas que que passam despercebido no primeiro momento, que depois começam a te incomodar e depois começam a ver que você não vai se enquadrar, sabe? E aí, ver os pacientes morrendo também era uma coisa que me incomodava muito. A gente tinha muito óbito. Então, eu pensei assim, cara, tá muito sacrificante. E eu tava ficando muito estressado. E aí eu consegui um outro emprego de enfermeiro, também era próximo. Só que uma coisa que acontecia, eu tinha que sair de um pro outro. Eu dava 12 horas de dia lá e depois eu ia para outro da rede privada e eu comecei para rede privada, porque eu comecei a me incomodar. Eu falei assim, caramba, todo mundo fala relativamente mal, né, da rede privada e fala assim, nossa, tem uma cobrança assim, tem uma cobrança assado e tal. Aí eu pensei, poxa, eu preciso entender como é que isso funciona, né, antes de eu concluir de fato que ela é. Então eu falei, pô, eu acho que eu vou tentar. Aí assim eu fiz, continuei o duplo vínculo. Isso era muito estressante, porque eu tinha que sair 19 e chegar 19 no outro lugar. Por mais que fosse perto, eu nunca chegava. Então, ou eu tinha que sair mais cedo de um, ou chegar atrasado. Então, isso sempre mexeu comigo, né? Também foi um Porque desgaste, né? isso também foi um desgaste, porque para mim a pontualidade é sempre uma coisa importante em relação ao cuidado, ao respeito, né? Então, eu sempre fiquei muito preocupado em relação a atraso. E aí depois eu fui vendo que o atraso realmente às vezes não depende só do respeito, né? E do se importar, mas sim de diversos outros fatores. Mas que de fato isso me incomodava demais. Parecia que tinha sempre alguma coisa errada. Parecia que eu estava sempre devendo. Eu não chegava na hora, ou eu tinha que sair mais cedo do outro. Então ou eu estava devendo favor em um, ou eu estava devendo favor no outro. Então isso foi me desgastando ao longo de um ano.
Até que eu consegui ir para um outro hospital que eu consegui encaixar melhor. E isso, continuei duplo vínculo. Continuei com 2 hospitais. E aí, continuei a pegada até que eu rompi o ligamento do joelho. Ali foi um marco na minha vida, né? Porque foi quando eu percebi que eu já não conseguia mais estar constantemente em festas de famílias, eu não estava mais conseguindo administrar os meus amigos. Então isso foi. Eu não me dava conta, porque eu estava tão imerso naquilo que eu não percebia os detalhes. Eu saía às vezes de 36 horas e ia jogar meu futebol que eu amo. E chegava lá e exausto. E num desses momentos aconteceu isso. Eu simplesmente, o joelho falhou e o ligamento arrebentou. E aí quando eu fui no médico, e aí uma das coisas boas da rede privada é que eu tinha um bom plano de saúde na época. E aí eu pude ter um bom médico para fazer uma cirurgia num hospital bacana e uma recuperação muito boa também. Então, quando eu me vi parado ali, super ativo, esporte, 2 empregos sempre, eu tive que ficar ali 90 dias parado. Eu fiquei quase enlouquecido. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí, quando você dá um Um momento de reset, reflexão, né, na vida. quando tu para pra olhar pro teu joelho, tu não consegue dar 2 passos sozinho, tu fala assim, cara, será que vale a pena assim, sabe? É, acabava que era uma dedicação não produtiva. Eu tava só trocando sem projeto, sabe? Eu tava só existindo. Você já tinha feito alguma especialização a essa hora? Nesse momento, não. Eu não tinha feito nenhuma Não especialização. tinha como Eu estudar tava só tão trabalhando. feliz de estar trabalhando e estar trabalhando em 2 empregos que era o que na época era o meu sonho. Então acho que é um detalhe importante também, né? Às vezes a gente projeta alguns sonhos e às vezes a gente conquista e não se dá conta. Tipo, poxa, eu tô exatamente onde eu queria estar. Mas a gente vai evoluindo, né? Os sonhos Sim. vão aumentando, a gente vai Isso não quer crescendo, os dizer que a gente sonhos. atrofiou os sonhos, né? Sim, eu concordo que a gente às vezes não se dá conta de que a gente A chegou gente só onde a tem que gente ser grato, almejava, né? né? Só que também, às vezes a gente chega onde a gente almejou e fala, ah, legal, foi Mas muito tem mais bom, coisa mas pra agora eu lá. quero mais. Agora É, eu quero desbravar mais locais, mais, enfim, sim. Tem oportunidades. mais coisa pra lá. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a descobrir a área, né, de feridas e curativos e tal. E eu tive, né, uma sócia que tinha uma visão sobre isso, de curativos, e aí falou, pô, por que tu não faz uma pós? E aí eu queria o título. Né? Eu falei, pô, vou fazer essa pós para conseguir o título, para conseguir empreender. E aí a gente começou a empreender com isso, só que de um modelo que hoje eu penso que foi o inverso, né? Eu comecei um empreendimento sem ter uma bagagem, sem ter cliente, sem ter uma rede de referência. Então eu comecei na coragem. Então tentei lá. O que seria na coragem? Na coragem é tipo, eu não tinha nem após. Então eu comecei fazendo após. Eu comecei a fazer. Primeiro eu comecei a investir nisso, E num como é que foi esse consultório. investimento? Ah, você abriu um Abri um consultório. consultório na Zona Norte, que era para tratar a ferida. E aí a partir daí eu comecei a fazer após. Aí eu fui fazendo após, fui me especializando. Só que era muito corrido, porque eu tinha 2 empregos, tava investindo nisso, E fazendo tentando após. fazer após online e correndo atrás. E aí falei, vamos tentar fazer uma rede de apoio aí, né, de referência, para referenciar a gente e tal. Aí eu fui, peguei a cartilha dos planos de saúde, peguei todos os médicos que atendiam na região, cirurgião plástico, cirurgião geral, prócto. Fui lá e bati na porta de cada um deles lá. Fui lá, falei, ó, tem um consultório aqui que cuida de ferida e estomia. Qualquer coisa manda lá pra mim. Tamo aqui. Aí fizemos cartãozinho, caneta personalizada, tudo direitinho. Aí fui lá, entregava. Muitos nem olhavam pra minha cara, 90% deles. Os 10% que olhavam, né, tinham empatia ali por eu estar tentando, né? Então, e no fim das contas, de todos os, sei lá, 60 consultórios que eu fui, um deles me mandou um paciente uma vez. E aí eu fiquei, pô, super feliz e tal. A gente tratou a ferida, eu tentei manter contato, né, fazendo esse feedback e tal, mas
também não fortaleceu. E aí a gente começava a panfletar na rua, fazia de tudo. E aí começou a ter uma procura sobre estética, né? Porque era cuidados da pele. Então, cuidados da pele, as pessoas pensavam que era estética, limpeza Sim. de pele. Aí começaram a procurar, a gente ainda tentou Abraçar. abraçar um pouco, né, a parte de estética, tentar entender aonde o enfermeiro, então isso na época, que 2016, 2017, ainda não tinham muitas legislações que davam essa autonomia para o enfermeiro trabalhar com estética. Então a gente ficava muito limitado, botox nem pensar, então eu ficava muito reticente de fazer algo contra o nosso conselho, porque é a carteira que está em jogo, E também né? são coisas que você também precisa de um curso, tem que se aprofundar, Sim, não é assim, né? é Tipo, ética, né? E aí, por fim, quebrou, né? Quebrou. E aí eu continuei a caminhada, e eu fiquei meio perdido, falei o que que eu vou fazer. Aí pensei, vou fazer oncologia, que é o futuro, né? Então fiz uma pós-graduação em oncologia presencial. É, e aí eu comecei a me incomodar também com 2 empregos, né? Eu falei, pô, até quando eu vou levar isso? Né? Será que eu vou ter saúde para poder... Eu vou precisar viver assim para ter dignidade, né? Para ganhar um salário razoável? E aí eu pensei, não, tem um hospital aí diferente, que pagam acima do piso, então eu acho que eu vou me aventurar. E aí assim eu fiz. Me aventurei a primeira vez, não passei, tava desgostoso da enfermagem, sabe? É, tinha acontecido algumas coisas ruins, assim, na trajetória, e eu fiquei muito desacreditado. Eu realmente pensei em desistir, eu queria fazer direito, eu queria fazer qualquer coisa, menos a enfermagem. Eu tive uma frustração e eu acho que a gente até pode falar que foi. Eu acho que envolve diretamente a parte de empreendedorismo, né? De sim. como eu consegui a minha primeira paciente Aproveita e conta como é que e foi. como isso acabou depois me gerando né, um problema. É, então, primeiro paciente que eu consegui meio particular, que quando eu entendi um pouquinho o que que era você entregar um serviço diferenciado, né? Porque quando você vem pelo menos eu vim do ambiente público, né, do hospital público, a realidade é que você precisa ter agilidade. Não necessariamente você precisa ter muita destreza com todas, né, as etapas, vamos dizer assim, né? Não que as pessoas façam errado de forma alguma, mas a gente preza pela velocidade, o atendimento. Quanto mais pessoas, é É muita muita gente, você tem gente. que ser ágil, você tem que ser dinâmico. Então, às vezes, não se preocupava com todos os processos na minúcia de cada um deles. Então, quando eu fui para o setor privado, eu comecei a enxergar isso diferente. Comecei a vivenciar isso diferente, na verdade. Comecei a ter uma cobrança. E aí, quando eu fui aplicar isso na prática, com essa paciente em questão, era uma paciente de ileostomia. O médico tinha acabado de confeccionar. E aí, na semana que ela ia ter alta, era um médico muito gente boa, o Dr. Paulo. Ele chegou pra mim e falou assim, Bruno, ele não me conhecia direito, né? Mas ele perguntou quem tá com esse paciente. Eu falei, eu. Ele falou, então, você sabe trocar ileostomia? Eu falei, mais ou menos. Ele falou, então, você vai precisar cortar a bolsa bem pertinho do estômago e tal. Ele falou pra mim, eu fiquei olhando ali atentamente, né? Tudo que ele tava me explicando. Eu falei, ah, legal, tal. Beleza. Ele me explicou tudo aquilo. E aí a rotina do setor, que é uma pessoa que eu gosto de paixão, que ela é uma das pessoas que sempre acreditou em mim, sabe? Eu via no olhar e ela falou também sobre isso. Pode falar o nome dela? Pode. A Mônica, gente boa. A Mônica falou assim pra mim, olha, essa paciente, ela tá querendo que alguém acompanhe ela em casa. Então, O podcast é seu, você pode falar o que você quiser. Mônica, é pra você, que acreditou em mim. Ela falou assim, essa paciente vai querer um acompanhamento em casa. Então, eu sugiro que você, se você tiver destreza, vai lá e mostra pra ela como é que faz e se coloca à disposição, né? E eu achei legal porque nunca ninguém tinha falado aquilo pra mim. Era um Que universo era um novo, né? universo novo. No hospital público ninguém fala isso. Ninguém vai falar, pô, vai dar alta, vai cuidar do curativo em casa no hospital público. Não vai, sabe? Então, quando ela me falou aquilo,
Eu não fazia ideia de quanto cobrar. Aí eu falei, meu Deus do céu, quanto que eu vou cobrar? Não sei se eu vou cobrar, não sei se ela vai gostar, porque já tinha passado várias outras pessoas. E aí fui lá trocar a bolsa de colostomia, da ileostomia, com o maior cuidado, respeitando todas as etapas que o médico tinha acabado de me falar. Fiz com cuidado, explicando o procedimento, com calma, né, falando pausadamente. E aí ela gostou, simplesmente ela gostou e ela falou, olha, de todas as pessoas que passaram aqui, você foi a que eu mais gostei e tal, e eu queria que você me ajudasse em casa. Eu falei, ótimo, então vambora. E aí foi assim, minha primeira paciente, e eu acompanhando ela em casa e tal, eu cobrava um valor, assim, que eu não vou nem falar quanto que foi, que eu tenho até vergonha, Não fale. não vou falar. E aí era uma paciente oncológica, então foi a oncologia também que foi me levando para esse lugar. A estomaterapia que eu fui me encontrando ali, porque eu fui vendo que eu tinha destreza com esses pacientes, não de trocar a bolsa, mas é um paciente que você precisa ouvir mais do que falar. E você normalmente passar segurança, passar calma. Né? Ele tá muito perdido, ele acha que vai morrer. Gente, mas ele tem a Diagnóstico destreza também, tá? também tenho destreza. Trabalhei, estudei muito e treinei muito. Mas, na época, né, eu ainda inseguro. E eu fui percebendo que eu tinha, né, esse contato bacana, assim, era uma troca, sempre. Então eu sempre aprendia e eles sempre aprendiam comigo e a gente fortalecia. E essa paciente particular, ela reinternava, porque era uma paciente oncológica, às vezes fazendo químio, intoxicava. E aí, certa vez, ela intoxicou e voltou para o hospital. E aí, quando ela chegou no hospital, eu fui lá visitá-la, evidentemente, porque a gente cria vínculo, inevitavelmente. E aí, nesse vínculo, eu conversando com ela e tal, e aí ela foi e perguntou se eu podia trocar a bolsa de colostomia dela, da ileostomia dela dentro do hospital, em outro setor. Eu falei, posso. Aí fui lá, né, perguntei à enfermeira responsável, ela falou que sim, poderia e tal. Resumo da história. Depois me chamaram a atenção porque eu fui em outro setor, trocar a bolsa de colostomia, porque parecia que ela ia me pagar pelo serviço, né? Mas não era, porque todo mundo sabia que eu tava acompanhando ela. Porque ela falava pra todo mundo, esse é meu enfermeiro, VIP, top, não sei o que lá. E aí, todo mundo sabia que eu tava acompanhando ela em casa. Então ficou essa dúvida, e aí foi denúncia pro comitê de ética. E aí essa denúncia me deixou ali balançada. Instabilizado, né? Porque eu falei assim, caramba, eu fiz o procedimento correto. Você Sabe? Eu perguntou. perguntei, eu falei, eu Aham. posso fazer? Tem algum problema? Porque pelo olhar eu vi que teve uma certa quebra, assim, de tipo, acho que não sei. E aí eu fiquei em dúvida. E aí depois falou, pode? Eu falei, tem certeza? Tem. Então tá bom. E eu falei, pô, não fiz nada errado. Eu fiquei indignado. Falei, pô, não é possível. E aí fiquei super constrangido, sabe? E eu achava que todo mundo É uma situação chata. eu achava que todo mundo tava me olhando, assim, tipo, cara, o cara tá no... Pô, foi condenado, comitê de ética. É uma doideira, né? E aí teve uma audiência. Teve uma audiência que eu falei assim, cara, eu fiquei... No dia anterior eu não conseguia nem voltar. Mas como é que foi a audiência? E aí a audiência foi uma doideira. Mas foi a seu favor. Então, o que aconteceu? No dia que eu troquei, eu evoluí com a minha senha, que eu tinha trocado. Lancei no balanço a quantidade lá que tinha saído da ileostomia. E fiz tudo certinho. Coloquei enfermeira tal, autorizou o procedimento, pá. E fui viver a vida. Aí no dia da audiência, fui lá no local. Quando eu cheguei, era uma mesa que tinha umas 8 pessoas, assim. E eu entrando com aquela cara de réu. De falar, caraca, meu irmão, todo mundo aqui vai me julgar. Que história é essa? E aí tinha uma conselheira do Corém. E os outros membros do comitê eram do hospital mesmo. E aí, perguntaram pra mim, conta a história aí da sua versão, né? Que a gente precisa saber, que a gente já sabe a outra versão, e agora a gente quer saber a sua. E aí eu contei toda a versão, o registro de enfermagem foi o que, assim, validou. Foi o que validou que você validou o falou. que eu tava dizendo, né? E aí, certamente, eles arquivaram o processo, que não tinha nada a ver. Uma das coisas, até que a conselheira do Corém falou, olha,
né, pelo pouco que a gente tá falando aqui, eu percebi que você é educado, então realmente eu tô entendendo, né, pelo que você escreveu e pelo que você está me relatando, pelo que eu estou percebendo, né, não faz sentido, né? Mas aquilo ali, embora tenha arquivado, eu fiquei me sentindo violentado, Sim. né? Então, Aquela ali foi a sua primeira decepção com a enfermagem. é, eu- foi muito grave aquilo, Você sabe? cogitou largar. Eu cogitei largar, porque eu pensei assim, poxa, eu tô num lugar que não me dão o benefício da dúvida. Ou mais grave, não sentam comigo para perguntar o que que houve, sabe? Pô, o que que aconteceu? Pô, parecia que você tava fazendo isso, porque isso não se faz, isso é compliance, isso é isso, aquilo. Você não Entende? Então, sabia? eu não Uhum. sabia a fundo todas as regras, porque eu tava vindo de um ambiente diferente, que não existia isso, né? Então, isso foi, eu falei assim, caramba, eu não acredito que eu idolatrava esse lugar e agora eu tô achando que isso aqui, sabe, a enfermagem é isso, então eu fiquei perdido. Falei, não, eu vou largar. E aí uma das pessoas desse hospital foi e falou, olha, eu conheço uma pessoa no hospital, né, conceituado no Rio de Janeiro, eu posso te indicar para você fazer uma entrevista lá. E assim eu E fiz. lá o salário é melhor. Era melhor. E aí quando eu cheguei lá, eu tava desacreditado, né? Então eu peguei uma gerente de enfermagem, eu passei de todas as etapas, fui bem em todas as etapas. E na última era uma entrevista que tinha que apresentar um filme, né? Aí eu apresentei o filme e dei né, a minha visão do Qual filme. foi o filme que você apresentou? Eu apresentei Homens de Honra, que é um filme que precisa ter resiliência, É. né? Então acho Precisa ter que estômago. e assim, É um filme muito antigo, né? Mas é maravilhoso. Freud explica, né? Porque eu acho que é mais ou menos como eu tava me sentindo ali naquele momento. Então aquele filme era o que fazia mais sentido pra mim. E e aí a gerente, que era muito perspicaz, Sacou. ela entendeu que eu não tava imerso ali naquele mundo. Eu tava perdido, tava perdido. Eu falei que eu queria é, empreender com estética e, e que eu amava ser enfermeiro. E aí eu tava tentando justificar algo que eu já não tava conseguindo sentir, que eu já senti antes, mas que eu não tava mais sentindo. Uhum. Então, eu realmente não tinha como passar naquela entrevista. E aí você não entrou nesse processo e demorou quanto tempo pra tentar de novo? Eu não entrei nesse processo e aí uma coisa muito curiosa que aconteceu. Esse processo, como é uma rede, né, de hospitais, eu não me enquadrava para aquele hospital. Mas aí me direcionaram para outro, para fazer entrevista com o gerente de outro hospital. E aí assim eu fui, né, fazer entrevista com o gerente de outro hospital. Só que eu não sabia que isso tinha acontecido. Eu simplesmente recebi uma ligação que falava assim, olha, a gente é do hospital tal, e a gente tá com o seu currículo aqui e a entrevista é tal dia. Falei, tá bom, mas eu não tinha mandado o currículo para esse hospital. Uhum. Apareci lá, não tinha nada a perder. Quando eu cheguei lá, tô lá esperando a minha vez, tal, e aí uma das supervisoras fala, oi, tudo bem? Poxa, você sabe como é que você veio parar aqui? Eu falei, não. Ela, você não mandou o currículo pra cá? Eu falei, não. Ela, peraí, vou chamar o gerente. Aí chamou o gerente. Aí o gerente chegou lá, aí foi que ele falou, olha, seu currículo veio pra cá e tal. E aí a gente teve um bate-papo franco, sabe? E não foi naquele modelo de entrevista. Ele me deixou à vontade. E eu me senti à vontade também pra falar o que eu tava sentindo, né? Então eu falei pra ele, falei, cara, enfermagem é difícil, né? Então eu já pensei em desistir. Eu não sei o que fazer e tal. E aí ele foi e falou pra mim, você acha que eu sou mal sucedido na posição que eu atuo hoje? E aí ele foi e me apresentou uma outra visão que eu não imaginava que existia. Ele falou assim, o que você precisa fazer é se aprofundar, se especializa, estuda, sabe? Encontrar sua tribo ali dentro, né? Encontra o seu caminho. E ele falou uma coisa que me deu segurança. Que ele falou assim, eu tô com o teu telefone aqui, anota o meu. Você não precisa responder agora se você quer vir pra cá. Mas fica à vontade pra responder depois. Pesa os prós e os contras, você não precisa tomar essa decisão agora.
Então eu achei acolhedor aquilo, né? Porque normalmente quando a gente chega na entrevista de emprego é assim, você não quer? Vai embora que tem um Próximo. monte de gente querendo. Sim. Então eu achei que foi cuidadoso, né? Então eu falei, poxa, é um tipo de líder diferente que eu não tinha conhecido. E aí aquilo me marcou, porque eu lembro que quando eu saí de lá, eu já saí procurando curso de inglês para fazer. Eu falei, não, eu já vou me especializar, eu já vou me diferenciar, eu Você quero saiu com estudar. outro Eu saí ânimo. com outro ânimo, então ele me deu uma injeção de ânimo. E foi aí que o jogo virou, porque eu continuei trabalhando nesse hospital que eu estava insatisfeito, né, e Uhum. constrangido, e eu consegui Dá a volta por dar a cima. volta por cima ali, eu consegui fazer o meu melhor. E eu lembro que quando eu fiz novamente o processo seletivo, acho que depois de 1 ano e meio, talvez, para esse mesmo hospital que eu não tinha sido Aprovado. aprovado, já era um cenário diferente, né? Eu já estava mais seguro, eu já estava entendendo mais qual era o meu propósito, como é que era a forma de eu lidar com os pacientes, e eu entendi que o meu nicho era aquele ali, era estomaterapia barra oncologia. Então eu saía muito satisfeito, e quando eu chegava no plantão, o paciente falava, ai, que bom que você está aqui. E eu passava, às vezes, vários minutos ali conversando e tentando resolver uma demanda. Então eu saí do 8 pro 80, sabe? Eu era emergencista, vibrando, paciente falecendo, CTI. De repente eu fui para a unidade de internação, onde eu tinha uma troca diferente com os pacientes. Eu conseguia me Mais tempo com o aprofundar mais, paciente. né? Sim. Na história de cada um. E eles se conectarem comigo. E aquilo ali foi o que fez mudar a minha visão da enfermagem. E Né? aí você foi para esse hospital que você queria antes, passou na segunda tentativa. 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois, eu fiz o processo seletivo. E aí, ainda, né, com as inseguranças que nos acompanham, mas eu já estava bem mais centrado. Eu já sabia o que eu queria, eu já sabia qual caminho seguir. E você ficou quanto tempo nesse hospital? Qual que eu tô até hoje? Ah, você ainda tá? Ainda tô nesse Era pra você hospital responder até isso. hoje. Então eu vou perguntar Então, de eu novo. estou nesse hospital até E hoje. você ficou quanto tempo nesse hospital? Então, eu tô até hoje nesse hospital. Já Tem vai quantos anos fazer isso? 4 anos. Tem 4 anos. Vai entrar pro 5º ano. E foi onde também, né, as coisas em paralelo, onde tudo engrenou aí da forma que eu nem imaginava. Você entrou pra qual setor lá? Unidade de internação também, fui enfermeiro plantonista. E aí depois, né, o meu curso online lá de pós-graduação, que não tem validade, né, da Sobest, me abriu uma série de portas e vem me abrindo até hoje, né, que mudaram minha vida. E aí eu fui para educação continuada, eu fui promovido para educação continuada e líder da comissão de pele. Ah, legal. Gente, eu vou fazer um adendo aqui, né? Obviamente eu conheço a história do Bruno, mas sobre o curso que não é... Fala mais sobre o curso que não é... O que você quis dizer quando não é validado pela Sobest? Então, O que é a Sobest? a Sobest, né, a Sociedade Brasileira de Estomaterapia. Então, ela tem uma parceria com um órgão internacional, que é o WCET. Então, essa parceria valida os cursos de estomaterapia no país. Eu não sabia disso, evidentemente. É um curso reconhecido pelo MEC, tá? Que fique muito claro. Ele tem a sua validade. Então, Gente, não foi um curso clandestino. não foi um curso clandestino, não foi de qualquer jeito, curso né? de Foi verdade, curso porém... que tem reconhecimento, até porque foi assim que eu abri a maioria das portas. Mas eu não conhecia esse caminho. Então, quando eu fui me aprofundando nessa área, eu passei por alguns momentos, até alguns constrangimentos também, que eu fui descobrir que esse curso não que precisava ter, né, uma validação. Se você quisesse fazer parte do grupo, Parte você desse precisava... grupo seleto, eu precisava me ter. enquadrar. E aí foi esse o motivo que eu busquei fazer uma nova pós-graduação agora. Também estomaterapia. Também em estomaterapia. Então, você faz eu aonde? gosto tanto da estomaterapia que eu tô fazendo pela segunda vez. Que agora eu faço na UERJ.
A UERJ, que sim. é com muito amor que eu Faz pela faço segunda meus vez. dias lá e a gente Os sábados. tem feito boas parcerias lá. Mas teve uma coisa muito legal também, que eu lembro de você ter comentado comigo, que você percebeu também que a grade curricular do curso era diferente. Então, você, Sem na dúvida. verdade, você não tá só revendo o que você já sabia, né? Você consegue aprender coisas, apesar de já É, ter feito, né? É um curso que, enfim, tá te acrescentando, apesar de você estar fazendo de novo, entre aspas, né? sim, sim. Eu acho que é como o início da minha trajetória, né? Eu trabalhava com tomografia, técnico em ali com técnico contraste, posicionamento. Era um trabalho relativamente ali, não tinha muitas complexidades, né? Tinha uma engrenagem ali que rodava ali que quando você pegar. Então eu trabalhei com várias pessoas diferentes fazendo a mesma coisa e foi totalmente diferente. Cada um fazia de uma maneira diferente. Então a pós-graduação que eu fiz online foi de uma maneira, e mesmo que eu acho que ela tivesse a mesma grade, seria diferente fazendo de novo, né? Porque são professores diferentes. Agora não tem nem como comparar a grade, né? A grade realmente é bem diferente. E os professores que eu tô tendo contato na UERJ são fantásticos, assim, É, tem cada um que marca demais e tu fala assim, nossa, é parte as pessoas que vão inspirando a gente a crescer, sim. né? Então, quando a gente chega num determinado local, a gente conhece outras pessoas e fala, nossa, pô, que legal, né? Esse professor tem uma didática legal, ele tem um conhecimento, né, abrangente, ele é seguro, ele se posiciona assim, então, pô, vou me inspirar nesse cara. Então, a gente vai começando a buscar outros caminhos que a gente vê que no fim é infinito, né? Você vai, para quem se incomoda e se provoca a melhorar, a gente vai realmente trilhando esse caminho. Eu tô perguntando isso porque acho que pode ser dúvida de outras pessoas que te seguem no Instagram, que te conhecem. Assim, por que que você faz estomaterapia na UERJ se você já trabalha como estomaterapeuta, né? Sem Já se dúvida. denomina estomaterapeuta, porque na É, verdade você já tem o título através de outra pós e que você decidiu por conta própria, né, que faria novamente sim. para que você tivesse esse reconhecimento da SOBESP, que inclusive você é membro também, Sim, não eu é? sou membro da SOBEST, né? Então, que é importante para você, que você Uhum. pesou lá, né, e botou na balança e falou: não, Sim, legal, eu quero fazer parte desse grupo. Então, é. eu vou trilhar o caminho que é necessário para fazer parte desse grupo. Sim, Então, pensando em aprofundar o máximo que eu puder dentro dessa área de estomaterapia, eu quero seguir todos os caminhos corretos, assim, sim, e os mais melhores, né? os melhores, né? O que vão me dar a melhor base. Então, hoje, sem dúvidas, a UERJ é o que eu tenho de melhor para eu fazer isso, e depois eu quero concorrer ao mestrado, depois doutorado, quem sabe. Então, eu quero aprofundar até onde eu não consegui mais dentro da estomaterapia enquanto eu tiver saúde. Então, você hoje ainda trabalha em hospital, só que você é líder da comissão de pele desse hospital, Isso, hoje eu ainda né? trabalho no hospital. E como é que você começou no Instagram? De onde veio? Porque como é que você fez? Você vive, o Instagram te dá algum retorno financeiro? Como é que é? Então, o Instagram começou há um pouco mais de um ano. É, a minha esposa sempre me incentivou a fazer um Instagram profissional e também para poder divulgar, né? Divulgar o trabalho, entendendo que é uma plataforma muito interessante, né? E eu sempre fiquei um pouco resistente, porque eu ficava pensando, poxa, dá uma vergonha, né? De se expor, dá uma vergonha, uma insegurança. Então, como que eu vou fazer isso, né? Como é que funciona? Então, o que é desconhecido causa medo, né? Então, eu fiquei um pouco resistente no início, mas aí a gente começou a trabalhar junto com o Instagram, e aí a gente foi colocando as postagens, a gente foi tendo alguns feedbacks, a gente começou do zero, né? O Instagram, né, vale a pena reforçar que quando você vai criar um Instagram profissional, o objetivo é você trazer um olhar profissional, né? E, consequentemente, pessoas vão te seguir que vão, né, se familiarizar ali com aquela temática e vão se beneficiar daquele conteúdo. Então, não valeria a pena eu transformar o meu Instagram pessoal, né, que tá cheio de amigos aí que me conhecem da vida inteira, e de repente colocar
um monte de foto de ferida lá. E eu falo, o Até que porque... aconteceu, O que né? que houve? O que Você que está houve? bem? Tá machucado, né? Até porque o nicho, né, é importante que você tenha pessoas que interajam com seus conteúdos. E os nossos amigos, né, em maioria, não são da área da saúde, muito menos Sim. enfermeiros. Então, você não vai querer... não adianta você ter, sei lá, 5.000 seguidores, desses 5.000, 2, 3.000 são pessoas que não são da área da saúde, que eles não vão consumir aquele conteúdo. E aí o algoritmo do Instagram vai entender isso e você não vai ter nunca um bom retorno, né? Então, você hoje em dia busca, então, pessoas que realmente se interessam, seguidores que realmente querem saber do seu conteúdo. Não é só um número, né? Sim, sim. Não adianta você ter, né, 20 mil seguidores e 2 pessoas, né, comprarem um curso com você. Então, o objetivo é poder, a partir do Instagram, fornecer uma ferramenta educativa para mim. Eu gosto de trabalhar os posts, os temas educativos, normalmente de dúvidas que eu tenha, né? E tentar ali sintetizar ali uma temática e trazer uma informação clara e objetiva, né? Sem florear muito, sem usar né, um vocabulário muito complexo para ser entendido, né? De fato, para o paciente poder ler e para o profissional também que busca entender melhor essa temática. Eu já tive muitos bons feedbacks, assim, não só pela temática, mas pela área da estomaterapia, né? Então eu acabo que isso seja relevante também para a sociedade, porque falar sobre isso perante, né, a toda a classe mostra o quão grande é essa especialidade e as pessoas não conhecem. Então, apresentar essa especialidade, todos esses nichos dentro da especialidade e poder empreender dentro dessa especialidade é o que as pessoas mais têm se intrigado e é o que eu tenho recebido de maior feedback. E me conta como que foi construir esse Instagram, o que que você investiu, qual é o seu olhar quanto a isso, porque como é que foi começar isso? Começou do zero? Você resolveu investir em algo? O que que você mudou na sua vida profissional para se preparar para esse Bruno que é empreendedor hoje, né? O Instagram, ele começou assim, sempre buscando um padrão, né, de diferenciação dos demais. E o investimento, ele foi desde o início, né? A gente começou a investir tempo, né, que é uma das coisas mais importantes da vida. Depois começou a investir numa marca, né? A gente precisava ter um nome, ter uma logo. Você Então, contratou uma pessoa eu para isso. contratei uma pessoa, né, que é a Tereza. Tereza, Tereza Thaís, querida. maravilhosa. A Mora no nosso Tereza coração. fez um trabalho fantástico, porque eu já tentei empreender antes. E eu criei uma logo antes. E eu fiz tudo sozinho. E assim, ficou ok. Mas você sabe quando você fica com a sensação, pô, será que tá legal? Uhum. Né? Você fica se questionando. Então, quando eu fiz esse trabalho com a Tereza, né, um trabalho completamente profissional, ela me mandou um formulário que minha amada esposa me pedia para eu responder o tempo todo e eu não tinha tempo para responder. E eu falei assim, meu Deus, quantas perguntas, parece o Enem. Gente, na verdade, eu acho, falando agora um pouquinho, eu acho que qualquer pessoa deve começar do jeito que der, seja do zero, né? Se você Muito legal você fazer sua própria logo, você vai começar lá pelo Canva, vai fazer da sua própria forma, problema nenhum. O importante é começar. Se vocês forem ver os primeiros posts lá, era tudo assim, a gente criou um padrão da cabeça, né? Depois a gente contratou a Tereza e ela fez a logo e ela fez toda a parte de mídia digital, de imagem do Bruno, né? E sim, ela é uma profissional para fazer isso, ela trabalha com isso. Então tem uma entrevista que ela vai entender qual é a identidade dessa pessoa, ela dá uma dica de quais cores pode combinar com essa pessoa, né? Ela pergunta o que que você quer passar, qual a imagem que a sua marca quer passar. Porque a gente pensa que não, mas a letra, a fonte, né, a cor, tudo isso transmite uma mensagem. É por isso que as pessoas contratam, investem dinheiro em alguém para fazer isso, né? Não é? Mas assim, se você não pode no momento, começa do jeito que tá, né? A gente primeiro começou, as primeiras semanas a gente estava do jeito que foi mesmo, né? Foi
fazendo no Canva, pegando bonequinho, Sim. pegando a letra que eu achava mais bonitinha, mais legal. E depois tem aquela mudança para mudança já com os layouts que a Tereza preparou, com a marca do Bruno, e ficou muito bacana, né? A gente Sim. ficou muito feliz. Eu acho que foi isso, né? Depois de eu passar na prova do Enem, né? Que a Tereza me mandou pra eu fazer. É... Mas aquelas perguntas são de suma importância, porque se você realmente responder ali de coração aberto, eles vão gerar ali pra Tereza o que você espera, né? Então foi uma conexão tão boa, porque aquilo ali validou o trabalho dela e validou o que eu senti. Ela conseguiu traduzir o que eu queria numa logo. Isso é surreal. Não é Sim. qualquer pessoa que consegue ter. De você falar assim, cara, eu não mudaria nada, sabe? Eu tô totalmente satisfeito. E a gente amou as cores A gente também, amou né? as As cores ficaram cores lindas. e também a gente teve, né, um feedback legal, as pessoas falando, poxa, que bacana, ficou assim, ficou assado. Então, pô, era exatamente essa imagem que eu queria passar. Então, investir da forma correta é fundamental. A Tereza também fez a nossa logo, tá? Do podcast aqui, ó. Ficou muito bonitinha. Eu gostei demais. Também ela acertou praticamente de primeira, né? A gente tentou usar as mesmas cores que a da marca do Bruno, né? Que é azul e verde. Mas a gente trouxe de uma maneira mais divertida, menos séria, né? Porque aqui a ideia é que aqui seja um lugar de bate-papo. Não é pra gente trazer nenhum tipo de informação técnica, nenhum tipo de informações a nível técnico, Acadêmico. acadêmico. Na verdade, a gente quer inspirar pessoas, né? Inspirar outros profissionais a empreenderem e contar a nossa história, a história do Bruno e a história das pessoas que a gente vai trazer para cá para conversar com a gente, para que elas acrescentem e inspirem cada vez mais empreendedores na área da saúde, né? Porque não existe uma fórmula, né? Cada um faz a sua maneira. Lógico que tem coisas que funcionam para a maioria das pessoas, mas a gente quer trazer o máximo de informação para vocês e o máximo de inspiração, para que vocês também possam aprender e se encontrarem felizes na área da saúde, né? Sim. E outra coisa que eu acho que a gente também investiu muito, né? Você investiu muito, foi na questão da vestimenta. Isso aí é fundamental, porque é a primeira impressão, né? Aquela velha história. A primeira impressão, muitas vezes é que fica. Tem vezes que a gente consegue driblar né, e recuperar a boa impressão. Mas isso é fundamental, porque a forma como as pessoas vão te enxergar, como que os pacientes vão te enxergar, é como que você vai se posicionar, né? Se você tiver com o cabelo desarrumado, uma roupa manchada, e você esbarra com um médico parceiro, né, no shopping, por exemplo, é diferente, né? Uhum. É diferente enxergar assim, porque não adianta, a gente tá sob os holofotes o tempo todo. Tá todo dia que a gente sai na rua, alguém repara na gente, né? Sim. Então, uma estratégia para ir pensando no atendimento domiciliar, que seja, é postura, sabe? É postura, é a vestimenta, é a Não vá educação, com blusa de time, né? blusa de Uma time, blusa dica. do Não use a Flamengo. blusa do Flamengo. Nada contra o Flamengo, eu sou É. flamenguista, mas não use blusas de time para atender seus pacientes. Bom, eu não sou flamenguista, então de forma alguma use a blusa do Flamengo. Você está vendendo um serviço, né? Você está ali como profissional, então você deve se portar como profissional, né? A gente vai num consultório médico, a comparação aqui com o médico, gente, é de admiração, tá? Não tem Não é nada a ver nada de com nada competição, de não. competição com o médico, não. Mas você vai num consultório de um médico, de um dentista, eles estão sempre bem vestidos, né? Tem essa questão de estar vestido de uma maneira mais formal, mais social. Por que não um enfermeiro, né? A gente não tem que estar sempre de jaleco e crocs. A gente pode É ter. verdade. Então, é saber se portar dessa maneira também, Sim, né? Ainda mais se você tá tendo, se você é a sua própria empresa. sim. Os detalhes sempre vão fazer a diferença. Com certeza. E você começou o Instagram e começou a ter retorno no Instagram. Como é que foi esse retorno do Instagram? Você começou a receber mensagens, te convidaram para coisa? Como é que você começou a ver que o Instagram estava dando certo? Sim. Em paralelo também o Instagram, acabou que o LinkedIn
também começou a gerar também uma outra rede social, né? Também gerou alguns feedbacks legais. E, e valida, né? Um valida o outro, né? Acha no Instagram, vê no LinkedIn ou vice-versa. Então, acabou que a primeira oportunidade que eu tive foi para dar aula num curso online. E foi essa junção, né? De Instagram e LinkedIn. E aí me convidaram, e aí o Instagram já tava Mas meio pagaram. caminho, aí pago, tudo pago. E aí eu recebi para dar essa aula, e aí depois disso comecei a receber convite para videoaula em São Paulo, que foi muito legal, para gravar para uma plataforma, depois palestras, eventos e aulas, e mais aulas, E e essas aulas, cursos. participações, cursos, eventos, hoje em dia você recebe para fazer isso. Sim, hoje em dia todos eles a gente tem um custo de honorário pelo tempo, né, de evento, dependendo, Pelo então, material que pelo você está material que eu vou criando. fornecer. Então, hoje em dia, tudo acaba se tornando, né, uma forma de empreender, né? Eles vão contar com a minha expertise em alguma área, né, e eles vão me remunerar por isso. Sim, bom, né? Você já visava empreender na enfermagem desde aquela época que você abriu o consultório? Ou você ali desistiu e depois você voltou a querer empreender? Ou você sempre pensou em empreender? Porque Hum, aquilo ali foi um É, empreendedorismo, sim, foi um start. foi. Depois dali você pensou em voltar a empreender ou você... Eu acho que a gente da área de saúde, a gente já é um empreendedor nato, né? Acho que a gente só precisa enxergar as oportunidades. As gambiarras que a gente faz aí para dar um jeito, para resolver um problema, né, já são de fato. A gente entender a gente lida com muito uma problema. dificuldade, né, uma fragilidade, trabalhar em cima dela, já é uma forma de empreendedorismo, né? Então, eu acho que isso sempre teve presente na minha carreira, mas depois eu fiquei desacreditado. Eu achei que não ia dar certo, então, tanto que eu fui para outro nicho, né? Eu fui para oncologia, e eu achei que eu ia tentar fazer alguma coisa a partir dali, não sabia o quê. Então, o que me reapresentou ali para o empreendedorismo foram as oportunidades que eu já estava mais pronto, né, para poder entender, ler e agarrar elas. Acho que as portas foram se abrindo, você foi Fui aproveitando as oportunidades e lapidando, né? Tentando isso, evoluir junto com aquele ritmo, é, para estar cada vez mais preparado para o que está por vir, né? sim, E se profissionalizando de todas as maneiras, né? sim, Não só academicamente falando, mas também isso, no que você falou, na postura, nas roupas, na imagem que você quer passar para os seus pacientes, para os seus clientes, para as sim, pessoas, que sim. hoje em dia os seus clientes não são só os pacientes, também Não são são. as pessoas que te contratam para os cursos, para as palestras, as pessoas que estão assistindo você ali no Instagram, que te Sim. acompanham, né? Uhum. São os E colegas médicos, são os fisioterapeutas que vão referenciar, são sim, os fonoaudiólogos, são nutricionistas. Então, graças a Deus, e eu já outros tive enfermeiros, indicação, e outras enfermeiras e técnicos de enfermagem. técnicos de Então, eu já enfermagem. tive o privilégio de ter indicação aí de técnico, de E cuidador, cuidador. né? É verdade. Então, eu acho que é um pouco da gente ir ampliando, né, essa visão das pessoas entenderem. Ele faz isso. O que ele faz é isso, é cuidar de ferida, é cuidar de estomia. Ele faz isso em casa, ele faz isso em consultório, ele faz isso no hospital. Então, pensou em referência, eu quero que pense em mim. Então, essas pessoas que puderam é, me referenciar, seja lá qual a especialidade, eles pensaram em mim. Então, isso faz parte também do movimento do Instagram e da postura e da vestimenta e tudo como vem Sim. acontecendo. E então hoje você ainda trabalha no hospital, né? Sendo estomaterapeuta do hospital, você tem seus pacientes particulares, você investe no Instagram, né? Como uma forma de vender a sua imagem, de estar ali presente, né? E também trabalha com cursos e palestras que são muito frequentes, né? Sim, Cursos, palestras e participação em eventos. sim. E você tem uma história que te marcou nisso tudo? Tem uma história que marcou completamente a minha trajetória na enfermagem. Foi quando eu entendi, né, que a enfermagem estava muito além de só cuidar ali da enfermidade, medicação.
Então foi um momento onde eu comecei a perceber que a gente podia fazer mais, né, da compaixão. E aí foi nesse momento que eu consegui entrar no hospital que eu tanto queria, que hoje eu tô até hoje. É, foi, né, no hospital que eu trabalhei anteriormente, a gente tinha um solário que a gente não, né? Tinha um setor do hospital que levava eventualmente os pacientes para tomar sol, mas o meu setor especificamente não poderia, né? Porque ele não atendia ali a planta, enfim, a logística deles. É, e o meu setor era clínica médica, então a gente tinha alguns pacientes oncológicos. Então, pacientes de todas as idades. Tinha idoso, tinha jovem, tinha infecção urinária, tinha um CA de reto. E aí, determinado domingo desses, eu tinha uma excelente relação com a rotina médica, que era a doutora Ana. E eu falei para ela, doutora, tô com tempo, já fiz minhas coisas. Será que eu não posso levar os pacientes que têm viabilidade para ir no solário, pegar um sol? Hoje o dia tá bonito. Ela pode sim. Falei, então vambora. E aí cheguei lá todo entusiasmado, bati na porta de todos os pacientes, falei, e aí, vambora ver a rua, bora. E aí comecei a bater na porta de todos eles, os que puderam e os que quiseram foram. Acho que foram uns 5 pacientes comigo. E aí foi muito Um de cada legal. vez, né? Não, foram juntos, todos os Como é que 5. você levou isso? É, foi todo mundo no elevador, todo mundo junto. Suporte de soro, uma confusão. Aí falei, vambora. E aí chegamos lá no solário, cara, foi um momento assim que eu não imaginava, porque a gente tá na rua todo dia pegando sol, né? Então tu imagina o paciente que tá ali internado 30, 40 dias e a menina que tava com infecção urinária há 3 dias internada, reclamando do antibiótico, que tava um saco, tá internada, e ela começa a interagir com outro paciente que Ver tem outra 30 e realidade poucos ali do anos, lado. que tá com Uhum. CA e tá fazendo químio, e aí e eles respirando fundo, assim, tipo, ai, o ar livre. Aí, cara, aquele dia me marcou pra sempre, porque quando eu vi aquilo ali, eu falei, é o mínimo de dignidade, sabe? Então, tu ter essa compaixão, porque é diferente de empatia, né? Acho que a compaixão é quando você esgota as possibilidades de dar bem-estar pra pessoa. Então, você vai além. Acabei superando a expectativa deles e minha também, porque eu não imaginei que ia ter esse. Eu só queria realmente que eles vissem um pouquinho a rua ali pra sair daquele ambiente, sabe? Não foi nada daquela, pô, quero mudar o mundo, vou fazer diferente. Não, eu só queria fazer alguma coisa pra dar bem-estar pra eles, né? Então a gente foi lá, a gente sentou lá, então eu fiquei sentado assim olhando eles interagindo, então aquele momento ali foi onde as coisas começaram a fazer sentido. Sabe? De eu falar assim, cara, eu realmente tinha que estar aqui Sim. fazendo isso, né? Então, eu peguei isso e transformei num propósito, sabe? Então, hoje o que eu quero fazer com ferida é ter o mesmo sentimento deles vendo o sol. Quero que eles possam ser felizes, sabe? Se livrarem de uma dor, de uma estomia que tá complicada e que não consegue ir na rua, ir no shopping, sabe? Então, eu transformei isso num propósito que faz a diferença. O paciente sabe que quando a gente se envolve diferente, né? Então, e o empreendedorismo me fez entender isso em todas as áreas de atuação. No, na hora de eu dar aula, porque eu quero que o enfermeiro não sinta o que eu sentia ali quando eu estava prestes a desistir. É, numa palestra, podendo fazer ele sentir a alegria que eu sinto quando eu tô, né, vibrando com as minhas conquistas. Então eu fui tentando achar propósito em tudo. E assim eu vou fazendo, e isso vai me fazendo feliz. Então o trabalho é trabalho, sempre será, né? Não quer dizer que é fácil, mas é diferente, né? A gente está sempre motivado porque é isso que faz levantar
de manhã quando a gente não quer. Hoje eu não quero, mas tem que ir porque eu tenho compromisso, eu tenho a Um propósito. responsabilidade de fazer essa pessoa. Eu não consigo simplesmente ignorar uma mensagem de alguém que falou: ah, minha bolsa tá vazando. Ah, não, não, amanhã eu vejo, depois eu vejo. Não consigo, sabe? Porque Fere a dignidade da pessoa, né? fere tudo, sabe? Fere tudo que eu tô entregando pra ela de qualidade. Não é isso, não é essa a minha proposta. Então, se isso acontece, eu vou dar um jeito de resolver. E qual dica você dá para quem está pensando em empreender ou gostaria de empreender na área da saúde? Não necessariamente, gente, só enfermeiros não, tá? Assim, qualquer pessoa da área da saúde. Qual dica você dá? Primeiro, estudar muito, né? Porque só o conhecimento vai libertar aí as amarras e a insegurança. E, e se cerque de pessoas do bem, cara. Pega gente que tá fazendo direito, se inspira em pessoas que estão fazendo algo diferente, que estão tendo coragem, ou que já chegaram onde você quer. E segue essa pessoa. Vê o que ela tá fazendo, sabe? E o ambiente que você vive influencia diretamente. Se você estiver num ambiente que todo mundo te puxa para trás, é muito difícil. É muito difícil. Então, para empreender, você tem que estar com pessoas que vão pensar como você. Faça parcerias, faça contatos, agarre as oportunidades e coragem. Coragem. Eu acho que uma coisa que ajuda muito a empreender é você se mergulhar, né, e se inspirar nessas pessoas que já estão fazendo isso de alguma forma. Ah, Camila, mas poxa, não tem tantos empreendedores na saúde que estão falando sobre isso. Então vê outros empreendedores de outras áreas, né? Não tem problema, mas mergulhar nesse universo do empreendedorismo, né? Mergulhar nesse universo de pessoas que você admira, né, profissionalmente, para você poder criar o seu universo próprio, né? Você se inspirar e criar ali para a sua forma de fazer aquilo, né? Porque acho que Sim, tem espaço para todo mundo, tem. não tem? Não precisa ter Não tem competição. competição, né? Existe a competição saudável, né? Tipo, poxa, eu quero ser tão bom quanto esse cara. Mas não quer dizer que ele não mereça estar lá. A gente quer todo mundo lá, É, junto, né? sim. Então, acho que tá aí o propósito do que você tanto tá falando também desse podcast, Todo mundo pode chegar lá. é Vai ser dizer que todo legal, mundo né? pode chegar lá e que a gente quer incentivar, principalmente os enfermeiros, principalmente a nossa classe, né? Da Sim. enfermagem a pensar fora da caixa e não ficar só acorrentado a plantões, achar que esse é a única maneira de você exercer a enfermagem, né? Tem outras maneiras que também são muito legais e que também trazem muitas alegrias, né? Porque aí a gente pode ter mais liberdade, Sim. né? E acho que você tem umas perguntas no seu celular que o pessoal fez para você, Yeah. né? Sim. Eu vou responder uma. Na verdade, eu vou fazer uma. Né? A Isabela perguntou onde foi que você fez o curso de laser terapia. Eu fiz o curso na Inlaser, que é do André. Ele é de Macaé. Então, eu fiz na época que a modalidade ainda estava híbrida, mas agora eu penso que seja mais presencial. Beleza, então aí em laser, tá, Em gente? Quem quiser laser. saber A moral aí, André. onde que faz aí o curso de laser terapia, foi com eles que a gente comprou o laser também, não foi? Foi. Tá. Então compramos o laser e fizemos o curso com ele. Fizemos não porque eu não fiz, só o Bruno fez. Foi. Que mais você tem de pergunta aí? Deixa eu dar uma olhada. Esse. Como foi sua transição do plantão para o empreendedorismo? Isso você falou um pouco, né? Sim. Foi através do Instagram? Não foi. Acho que foi mais do posicionamento, assim, né? De as pessoas começarem a entender que o que eu estava fazendo e que eu trabalhava com isso domiciliar, dando feedback, principalmente para os colegas médicos, né? Acho que tem muito a ver com a hora que você foi promovido no hospital Sim, também, né? Acho que sim. a sua promoção para esse cargo de estomaterapeuta Me do abriu hospital abriu muito muitas isso. portas, né? Sim. É, você consegue empreender empreender em feridas, né? Fazer sem ter o título de especialista? Consegue. Mas vai esbarrar onde eu esbarrei também, né? Eu tinha um título, mas quando você vai se aprofundar, você vai acabar lidando com pessoas que estão lá e que são doutores na área. Então,
a gente não vai querer ficar para trás. Então dá para fazer, mas existe um teto, eu penso. E você, como é que foi tomar a decisão de empreender na área? Foi uma decisão fácil? Foi do dia para noite? Foi. Na verdade, assim, empreender, né? A palavra empreender, né? Para não ficar clichê, é, não é fácil, né? Nunca foi fácil, mas eu penso que sempre foi da maneira que de tentar achar uma solução para qualquer problema que seja, para qualquer nuance da vida, né? Ah, eu não tô insatisfeito, eu vou tentar criar uma solução. Isso Uhum. já é empreender, né? Então a gente está cercado disso o tempo todo. Então não foi do dia para noite, claro, que eu acordei hoje eu vou fazer isso. Não, a bagagem que eu tenho ao longo desses anos me fez hoje conseguir enxergar muito mais oportunidade do que antes. Então hoje eu consigo enxergar, eh, na maioria das coisas que eu trabalho, uma oportunidade de monetizar. Sim. Isso só com vivência, né? Só com vivência e muito estudo. Tem outra pergunta aqui também, que é conselhos para quem vai começar a empreender em cidade pequena. Olha, isso aí eu acho que tem um caminho bem legal. Seria pegar lá e fazer uma parceria, de repente, com a Secretaria de Saúde, tentar entender quais são as lesões mais prevalentes e dar uma solução para eles. Ó, eu vou dar um curso ou eu vou fazer um atendimento especializado para os pacientes, porque a maioria vai ser úlcera venosa. Então, se tu botar lá a maioria de pacientes úlcera venosa, se especializa nisso e vai lá. Olha, eu sou especialista em úlcera venosa, a gente pode fazer uma parceria, eu posso atender, que eles não vão ter braço para atender todo mundo. Você vai ser mais um braço deles, eles vão te pagar para isso. Pode ser uma possibilidade. Curso é outra possibilidade. Eu penso que na A cidade do capacitação de outros interior, dos dos profissionais, né? profissionais, Já da cidade, da própria sim, cidade. do interior parece ser mais difícil, mas tem muito menos concorrência. É Então, o verdade. que investir pesado e fizer boas parcerias, né? Porque sem parceria não tem como. Tem que fazer boas alianças e aí acabou. Explodiu. E você sempre soube a especialização que você ia escolher, não, né? Pela Não, história que você está contando, foi. foi ela que te A vida me escolheu. levou, Tá. total. Ah, legal. Então, agora só mais duas perguntas que eu vou fazer para você. Uma indicação de um filme. Um filme que eu gosto muito, que foi o que eu apresentei, né? Pra, Para gerente de pra enfermagem. gente, que eu fui aprovado, foi o filme Patch Adams, que é um filme que todo mundo conhece, né? Mas a visão que eu tenho desse filme é um pouquinho da utopia, quando a gente tá na graduação e vai se formar, que a gente aprende isso, né? É o cuidado humanizado, é, é empatia, é compaixão. Então esse filme ele foi baseado numa história real, né? Então dá um negocinho no coração de acreditar que isso pode ser, que não é só uma utopia, né? Então é o que é muito do que tá dentro dos meus princípios, né? Então os filmes eu acho que que eu mais simpatizo são os que conseguem instigar, né, os meus valores, os meus princípios. Então esse filme do Pat Adams mexeu muito comigo porque é, tem que ser resiliente, né? Como a gente tem que ser na enfermagem. A gente vai pensar em desistir, a gente tá fazendo uma coisa legal e as pessoas dizem que não é. E você tem que ser forte, tem pessoas legais do seu lado. E o produto final ali, né? O objetivo final é o paciente ali. É você fornecer ali um diferente, né? Uma dignidade diferente que ninguém mais pensou. Que as pessoas estão preocupadas em outras coisas. Em título, em dinheiro, é, no ego. Então as pessoas normalmente não estão preocupadas com o que de fato precisa ser. Sim. Então esse filme ele consegue ser muito feliz Ele é muito sensível, em né? O todas filme tem essas muita áreas. sensibilidade. Ele, ele, ele permeia todas essas áreas. Ele faz uma crítica a todas essas áreas e foca no que tem que ser. E a criança é fantástico, né? Eu sou suspeita pra falar. Verdade. E agora um livro, indica pra gente um livro.
Um livro. É. Então, o livro Pode ser que eu qualquer indico- tipo de livro, qualquer tipo. As indicações são aleatórias, tá, gente? Não tem a ver só com saúde, enfermagem, não. São coisas que tocam a gente mesmo. O livro é A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelides. A Paciente Silenciosa. Tá, já sei qual esse livro é. É mistério. Mistério. Vale a pena. Bem bom. Então, gente, é isso. Espero que a gente inspire vocês de alguma forma, né? Com a trajetória do Bruno e com a trajetória das pessoas que a gente vai trazer aqui no podcast. E com a trajetória da Camila também, com a minha que é a minha trajetória. parceira aí em todas. Estamos juntos. E então, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, né? Ativa o sininho, deixa um comentário pra gente. Isso ajuda bastante. Segue o Bruno no Instagram, para quem não conhece o Bruno ainda, né? Segue o Instagram dele, que é o enf.brunopapalardo. Então vai aparecer aí embaixo, tá? Produção, por favor, põe aí embaixo do vídeo. Então, massa. E achei isso muito legal. Enfim, coloca aí pra gente, por favor. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, Beijo. obrigado.